Da multidão dos que crerão, era só um coração e alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte da própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre transformação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que crerão, era só um coração e alma, muita alegria, singela vida. Da simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz, para todos os povos. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre transformação, Cristo Senhor ressurgiu. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre transformação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que crerão, era só um coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque a tua morte nos faz um e nós caminhamos nessa verdade, crentes na confissão que o Senhor fez a nosso respeito, de que seríamos um, assim como o Senhor e o Pai são um. Nós clamamos também para que o seu Espírito Santo realize isso em nós, nos unifique segundo a sua vontade, nos torne membros de fato uns dos outros, participantes da vida uns dos outros, até que todos formemos a estatura de varão perfeito, que é o nosso exemplo, o nosso modelo, o Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos por essa reunião, te agradecemos por cada lar que está aqui representado, por cada pessoa que está aqui em nome de Jesus se reunindo. A tua palavra diz que onde nos reuníssemos no seu nome, o Senhor estaria presente. E o Senhor nesse momento se faz presente em cada casa. E nós te louvamos por isso. Te agradecemos por essa tecnologia, te agradecemos por essas vidas e essas famílias, que o Senhor seja formado em nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente.
Vamos lá então para o nosso texto base, aquilo que nós vamos trabalhar hoje. É um texto que eu já trabalhei numa outra ocasião, numa outra reunião, mas curiosamente já faz bastante tempo e eu creio que não há muitas pessoas presentes aqui hoje que fizeram parte dessa reunião. Então acho que vale a pena a gente retomar esse assunto e tratar dele com profundidade e com o que nós evoluímos de pensamento também nesse tempo, tá? O texto base fica ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versos 17 até o 34, tá bom? É um texto um pouquinho longo, mas vou fazer uma leitura dele aqui. A partir daí a gente começa a falar um pouco sobre ele. E no final, como de costume, a gente compartilha e faz perguntas e cada um traz uma colaboração aí. Bom, 1 Coríntios 11, 17. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los. Paulo vinha elogiando eles, né? Não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro ouço que há divisões, quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu o creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo fazer? Querem que os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa, a fim de não trazer julgamento sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí. Bom, esse texto é o macro, né? O cenário macro do que a gente costuma ler e citar na ceia, né? Então ele está traçando um ambiente, falando de uma situação mais ampla e também trazendo uma conclusão mais ampla. Primeiro ele está falando da ceia, que no contexto da igreja primitiva e até mesmo antes, né? No contexto da ceia que o Senhor Jesus celebrou, não se limitava a um pão e um cálice, né? O pão e o cálice são elementos que o Senhor Jesus significou na ceia, mas a ceia era uma refeição completa. Pelo que Paulo dá a entender aqui, nessa instrução aos Coríntios, a ceia era um junta-panela. Era a hora que todo mundo trazia comida de casa, colocava tudo sobre uma mesma mesa e todos comiam. Agora o que acontecia era que alguns irmãos ali, né, que tinham mais recursos, se isolavam para comer sozinhos, ao invés de
colocar na mesa para todo mundo distribuir e comer juntos. Cada um comia um pouquinho do que o outro trouxe, né? E ao invés disso, eles levavam a comida melhor, ou vinho e tal, e enchiam a cara e comiam até, enquanto outros passavam fome, né? Eles compartilhavam apenas com aqueles que eram do clubinho, né? Aqueles que eram parecidos com eles, né? E é isso que Paulo está criticando aqui. Chegavam a se embriagar com a quantidade de vinho que levavam e tomavam. Então, o vinho não é uma bebida de alto teor alcoólico, né? Ainda mais naquele contexto em que as pessoas tomavam vinho com tanta frequência, elas eram muito mais, vamos dizer assim, mais resistentes, né, ao efeito do álcool. Então, se eles se embriagavam é porque eles estavam tomando de fato muito vinho, né? E isso humilhava os irmãos que eram mais pobres. Você percebe no final do texto que ele diz ainda que essa conduta de comer sem pensar no outro é que traria juízo, julgamento sobre eles mesmos. Então, o que Paulo está dizendo sobre discernir o corpo e toda essa instrução tem a ver com essa conduta de pensar no próximo ou pensar só em si, para início de conversa. Esses homens faltava entender que eles eram partes de um corpo. Eles não eram pessoas isoladas. Eles estavam ali como membros do corpo de Cristo e não como representantes de si mesmos só. E Paulo vai chamar essa postura elitista desse grupo de não discernir o corpo ou não honrar o corpo de Cristo, né? Que é a comunhão, a coletividade. Quando a gente examina a si mesmo, nós devemos avaliar a nossa relação com o corpo de Cristo. Quando Paulo diz para a gente se examinar e comer, ele está dizendo assim: avalie qual é a sua relação com esses irmãos que estão compartilhando com você. Vocês são um? Você se considera um com eles? Parte do mesmo corpo? Examine-se e coma. Então você avalia a sua participação no corpo e come. Interessante é que estar em pecado, ou qualquer coisa desse tipo, não é motivo para não tomar. Até porque o texto não diz examine-se e não coma. O texto diz examine-se e coma. Se houvesse alguma instrução no sentido de não comer, ela estaria explícita. Se você se encontrar em pecado, não coma. O problema é qual dessa ideia, né? Se você se encontrar em pecado, não coma. É que nós sempre vamos nos encontrar em pecado. Muitas vezes nós não admitimos ou nós olhamos o pecado do outro e julgamos com mais rigor o pecado do outro do que o nosso. Mas o fato é que se a gente analisar com sinceridade, a gente sempre vai encontrar problemas, né? Nós estamos num processo de maturidade, de crescimento em Cristo, sendo transformados, como a Bíblia vai dizer, de glória em glória, como que pela imagem do Espírito do Senhor. Então nós estamos sendo transformados. Nosso caráter, nossa conduta, tudo isso está sendo transformada por uma ação sobrenatural do Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele tem promovido isso em nós, essa transformação. E essa transformação é constante. Eu arrisco dizer que não vai existir um momento em vida, antes de sermos glorificados, e que a gente vai olhar para si e falar, não tenho pecado. A gente sempre vai olhar para si, olhar para Jesus e falar, ainda tem muito que caminhar, ainda tem muito que melhorar aqui. Então, examinar-se e comer é se colocar também nessa condição de dependente do sacrifício de Jesus que está representado na ceia. Eu olho para mim, falo, sou indigno. E aí eu olho para a mesa da ceia, é a mesa dos indignos. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus nos faz todos aceitáveis, é o nosso ingresso, é o nosso passaporte para a mesa do Senhor. Nada mais. Não é a nossa pureza moral, não é a nossa membresia a uma determinada instituição, nada disso é suficiente para nos tornar dignos da mesa do Senhor. A única coisa que nos torna dignos da mesa do Senhor é o próprio corpo dele partido, é o próprio sangue dele vertido na cruz. Essa avaliação ajuda a gente a nos lembrar da dependência uns dos outros. Porque quando eu olho para mim mesmo, eu falo, puxa, é difícil, eu tenho problemas sérios. Eu dependo do meu irmão para me ajudar.
para me orientar, para profetizar sobre a minha vida, para trazer direção, para me aconselhar, para me perdoar, né? Eu olho para o meu irmão, olho para mim e falo, eu dependo dele. Aí eu olho para a cruz e olho para mim e falo, eu dependo do sacrifício de Jesus. Então a ceia é esse momento de nos julgarmos dependentes da cruz de Cristo, do sacrifício de Jesus, e dependentes do corpo de Cristo expresso na comunhão dos santos. Não haveria outra forma de celebrar a ceia. A ceia não é um clube em que nós vamos só para os fulanos, só para quem tem a carteirinha, né? Muito pelo contrário. Ela é exatamente essas portas abertas do Senhor para a sua mesa, o banquete que ele tem preparado para nós, né? Jesus disse isso, né? João 14:2, ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. Jesus está presente na ceia. Você já parou para pensar nisso? O pão e o vinho são uma espécie de avatares da sua presença, né? Aí uns vão falar em consubstanciação, transubstanciação ou ceia memorial. Isso não importa. A verdade é que Jesus está ali, seja figurativamente ou fisicamente, né? Para quem quer na consubstanciação e na transubstanciação. Mas o fato é que Jesus está entre nós, né? E a gente, na glória, vai celebrar uma mesa farta na presença dele, né? Então a ceia que nós celebramos aqui, ela representa aquilo que celebraremos lá no futuro, né? Jesus, inclusive nesse texto que a gente citou aqui de Paulo, mencionando, né, a última ceia, Jesus diz que devemos fazer isso até que ele venha. É o que nós devemos permanecer fazendo até que ele venha, porque quando ele vier, aí vai ser aquele banquete, vai ser algo absurdamente maior do que qualquer ceia que a gente possa ter celebrado aqui na Terra. Em segundo lugar, a gente pode dizer que ao celebrar a ceia, a gente está se unindo a outros irmãos que estão ao redor do mundo inteiro. O corpo e o sangue de Cristo nos unem à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, quando eu falo, é a igreja invisível, não é simplesmente uma instituição, não é simplesmente uma linha teológica, nem isso, né? Não é simplesmente aos que são desse ou daquele, mas a todos aqueles, né, que compartilham essa mesa dos indignos, daqueles que foram tornados dignos pelo sangue e pelo corpo. Então, ao mesmo tempo que nós estamos celebrando a ceia hoje, daqui a pouco a gente vai fazer isso, irmãos ao redor do mundo inteiro estão fazendo isso. Irmãos ao redor do mundo inteiro, de todos os continentes, estão celebrando a ceia do Senhor nesse momento. E eles talvez estejam lendo esse mesmo texto que nós estamos lendo, né? Muito provavelmente, né? Porque esse é o texto mais clássico para essas horas. Mas irmãos ao redor do mundo inteiro estão compartilhando e celebrando. E quando nós celebramos e compartilhamos, nós nos unimos a eles remotamente, né? Eles estão, sei lá, na Antártida, sei lá se tem gente celebrando ceia na Antártida, né? Mas em qualquer país da Europa, na África, na Ásia, aqui em todas as Américas, podem haver irmãos nesse momento celebrando a ceia, né? E nós nos unimos a ele. E o que nos conecta é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Mas para além disso, a ceia também transcende o tempo, porque nos conecta aos irmãos do passado, certo? E do futuro, por que não, né? Que celebraram e que celebrarão essa mesma ceia, que partiram e que partirão o mesmo corpo de Cristo, e que tomaram desse mesmo cálice. O seu sangue, o seu corpo, né, também são o corpo e o sangue que tomaram os mártires da fé, aqueles que morreram por amor de Cristo, ao longo de toda a história da igreja. Somos parte desse mesmo Espírito. Então, quando nós tomamos a ceia, primeiro, nós nos conectamos com essa realidade futura, da mesa do Senhor na glória, o banquete que está preparado para nós. Ela nos conecta aos irmãos ao redor de todo o planeta, que
partilham desse mesmo pão e desse mesmo cálice. E também nos conectam, através do tempo, a todos os irmãos que já celebraram a ceia e que celebrarão a ceia do Senhor no futuro. Então, eu concluo que toda a ceia que a gente celebra é online, através do espaço e através do tempo. Então, quando nós nos reunimos aqui remotamente, cada um de sua casa, nós também nos conectamos a muito mais gente. Não são só essas pessoas que estão nessa reunião hoje, mas tantos outros, milhares e milhares, uma nuvem de testemunhas que testemunham que Jesus morreu, derramou seu sangue, para perdão dos nossos pecados, para remissão dos nossos pecados, mas também ressuscitou ao terceiro dia, enviou o Espírito Santo e inaugurou a sua igreja, seu próprio corpo vivo na terra. Toda a ceia é online porque ela envolve essa multidão de irmãos, mesmo que não estejam corporeamente presentes, e que envolve também o corpo do próprio Cristo, que está representado aí pelo pão e pelo cálice. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E gostaria de abrir para os comentários dos irmãos, perguntas, complementos, né? E a provocação que eu faço para a gente dar início a essa troca de ideias aí é o que para você significa examinar-se a si mesmo e discernir o corpo. O que na prática seria examinar-se a si mesmo e discernir o corpo? Aí vocês podem abrir o microfone aí, comentar, concordar, discordar, acrescentar. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Primeiramente, obrigado, porque se você chegou até esse vídeo é porque você assistiu a mensagem inteira e você viu que eu termino ela fazendo uma provocação e alguma pergunta. Então, no final dessa reunião, a gente tem aí um papo que vai muito mais longe, né? Se você quer participar dessa conversa também, a principal forma é você comentando aqui embaixo. Você pode responder a pergunta que eu fiz, a provocação que eu fiz e desenvolver também uma conversa aqui. Agora, se você gostaria de participar dessa conversa ao vivo, você deve acessar o link igrejapresente.com/reunião. Através desse link, você vai ter acesso a um formulário em que você preenche alguns dados. É muito simples, pessoal. Você vai responder essas perguntas para que eu possa gerar um link para você participar da reunião com a gente ao vivo. Essas reuniões acontecem todos os sábados às 20 horas através da plataforma Zoom. Quanto isso, você pode ter acesso através desse link aqui à nossa playlist com todas as reuniões da Igreja Presente e neste link aqui se inscrever no nosso canal. Eu recomendo que primeiro você se inscreva no canal e depois acesse as nossas reuniões. Beleza? Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Tchau, tchau.